mundo, foi em dezembro. Então ali começou a negociação. Eram 70 milhões de doses, começando 500 mil doses por mês. 500 mil no primeiro mês, janeiro, 500 mil em fevereiro, aumentava para 1 e chegávamos naquela primeira carta a 9 milhões de doses no primeiro semestre e 61 milhões de doses para o segundo semestre até 31 de dezembro. E o que é que aconteceu? Nós saímos de 70 milhões de doses, que seria a primeira negociação, e fomos para 100 milhões de doses. Ao invés de 9 no primeiro semestre, fomos para 14. Ao invés de terminarmos os 100 milhões de doses, as 100 milhões de doses até dezembro, terminamos em setembro. Então, nós conseguimos diminuir 3 meses, antecipar 3 meses, aumentar 5 milhões no primeiro semestre. E no segundo semestre, nós agora fechamos o ministro Queiroga, com o presidente Bolsonaro, mais 100 milhões de doses da Pfizer. Então, saímos de 70 para 200. Então, fica essa discussão em cima de algo e notícias fantasiosas, né? Como o ministro, por exemplo, nós vimos ele mentir na CPI, o ex-ministro Mandetta, que disse que o Brasil poderia ter vacinado em novembro. Nenhum país do mundo vacinou em novembro. O primeiro país vacinou em dezembro e nós começamos a vacinar em janeiro. E hoje somos o quarto do mundo. São 193 países, Márcio, e o Brasil é o quarto. Quarto do mundo em volume de vacina, mas proporcionalmente à população, 63º. Aí, número de mortes você faz proporcionalmente ou por número da população? O senhor que está falando número de mortes, eu estou falando número de vacinas aplicadas, proporcionalmente à população. Você quer comparar o Brasil com Malta? Você quer comparar o Brasil com... O senhor que está comparando, eu estou comparando o número de vacinas proporcional à população. Eu estou lhe dando fatos e você está me dando narrativas. Estamos em 63º lugar, só isso. Não, somos o quarto. Em volume de vacina. É o que vale. Mas proporcionalmente à população, 63º. Temos 212 milhões de pessoas que moram no Brasil. Verdade. 90 milhões de vacinas vacinadas, entregues. 65 milhões de doses aplicadas, mais do que o Itália, mais do que 6 Israel. Aí vocês querem comparar o Brasil com um país com 10 mil habitantes, 3 mil habitantes, várias ilhotas que tem ao longo do mundo. Mas nós temos que comparar o país com a Europa. Qual o país da Europa que vacinou mais a população do que o Brasil? Nenhum. Ninguém falou em comparação em nenhum momento aqui, o senhor tem a certeza disso. Não, o senhor Agora, falou, sim. Em relação ainda à CPI, ministro, haveria muitas críticas aos senadores governistas, que eles não estariam conseguindo fazer aquela linha de investigação que interessaria mais o governo. O uso de verbas federais por estados e municípios, que é realmente um ponto importante. Mas a gente tem logo agora o novo cronograma dos próximos depoimentos e a gente sabe que no dia 16, por exemplo, o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, vai prestar depoimento. Governador do Amazonas, dia 29. Governador do Pará, dia 30. Governador do Piauí, dia 1º de julho. O senhor acha que a partir de agora a CPI vai sair um pouco dessa questão de demora de compra de vacina, insistência na cloroquina e vai conseguir entrar nessa área que o governo tem mais interesse, uso de verba federal por estados e municípios? O governo não tem interesse em A ou B. O governo tem interesse que tudo seja esclarecido. Eu queria continuar falando em cloroquina. A primeira pessoa que falou em cloroquina no Brasil foi o doutor Davi Uípe. Inclusive, ele ia ser chamado para depor na CPI, porque ele negou que tinha tomado cloroquina e ele já mandou a receita dele, a prova que ele tomou cloroquina para a CPI e pediu para não ser chamado. O governador daqui de São Paulo, João Dória, fez uma entrevista, o áudio dele já apareceu na própria CPI, dizendo que o governo dele, que foi o doutor Davi Uípe, que era o coordenador de saúde do estado de São Paulo, que teria indicado em primeiro lugar a cloroquina para o Ministério da Saúde, que era o ministro Mandetta na época. Isso tem mais de um ano, né? Que foi quem comprou. Claro que tem mais de um ano. Mas sabia que o governador de Alagoas, nos próprios sites de Alagoas, foi mostrado pelo senador Marcos Rogério, que até ontem estava passando tratamento precoce, passando cloroquina, ivermectina, zinco, que o governo da Bahia até 31 de março, que o governo do Amapá ainda está passando e que vários governadores ainda passam, que o Conselho Federal de Medicina defende como as associações médicas são contra. Isso é uma disputa política. Qualquer remédio que o presidente Bolsonaro falar, as pessoas vão contra, que não gostam dele. Consequentemente, a maior parte da imprensa. Mas nós temos uma coisa clara, não existe nenhum remédio para curar o Covid. Nenhum. Tem gente que toma vitamina C, vitamina D, vitamina A, sem nenhuma vai para o comprovação sol. científica Sim, que mas funcione. não é para curar o Covid.
Tem gente que acredita que aumenta a imunidade ou não. Tem médico que acredita numa linha de pensamento, outro não. Vamos parar desse ódio, dessa maluquice de se for alguma coisa... Por exemplo, o presidente Bolsonaro queria que abrisse as igrejas e os templos. Aí disseram que ele era genocida. Aí, uma semana depois, o governador de São Paulo, João Dória, manda liberar. Aí manda uma mensagem do WhatsApp para todos os líderes evangélicos: olha, abri sua igreja. Ninguém deu um pio na imprensa. Quando chegamos em 100 milhões de mortos no Brasil, Bolsonaro era o genocida, capa de todos os jornais, 100 mil. Quando o governo de São Paulo chegou, atingimos, infelizmente, a marca de 100 mil mortos, que é um dos estados proporcionalmente tem maior número de mortos do que o Brasil, nenhuma linha. Ninguém falou de genocídio, então vamos ter uma simetria. O que vale para um, vale para os outros. E é isso que a CPI está perdendo. A CPI está perdendo a oportunidade de investigar os fatos. O que é mais importante? É você investigar um medicamento que ainda não existe, um medicamento que cure no Brasil, e quem passa é o médico. Quem receita é o médico, você que escolhe o seu médico. Ou você acha que é importante saber se os 700 bilhões de reais, 8,5% do PIB, foi distribuído ano passado para estados, municípios, para o auxílio emergencial, programas de governo, se houve desvio. Isso não é importante? Isso não tirou vidas? Eu faço uma pergunta a você, Márcio. Será que é importante a gente saber quem foi que mandou fechar os hospitais de campanha no ano passado, porque acreditavam que não ia ter uma segunda onda? Logo depois de abrirem a campanha eleitoral em 2020, né? Que achavam que a aglomeração poderia naquele momento. Mas em Goiás a gente sabe quem mandou fechar o hospital de campanha, lá em Águas Lindas de Goiás, se não me engano, não é o nome, foi o próprio Ministério da Saúde. Apesar do pedido do governo de Goiás para ficar aberto. Você só sabe em Goiás. O Brasil, os 27 outros estados, só sabe qual foi o que foi Bolsonaro. O senhor me inacreditável isso, é inacreditável. Por isso que as coisas estão como estão no Brasil, o clima de ódio nos grupos de WhatsApp, na rua, porque vocês querem vender uma narrativa o tempo inteiro, que ela não procede. O que a gente tem que se atentar aos fatos. Quando falam em tentar descobrir se houve desvio nos governos, as pessoas não querem saber. Mas a CPI vai investigar, como eu já falei, dia 16 de junho,